a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. Eu quero que abram em Salmos 23, por favor. É um salmo muito conhecido. Amém? Conhecemos este salmo? Há pouco dizíamos, Ele é o meu Rei e eu o servirei. Amém? E eu o servirei. Ele é o meu Rei, Ele é o meu Senhor e eu o servirei. Amém? Vamos ler. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? De facto, este salmo soa bem, amém? Soa muitíssimo bem, todos gostamos de o ouvir, de o ler, mas a reflexão que eu trouxe sobre este salmo traz-nos um ponto de vista diferente daquele que estamos habituados. E eu pensava para mim há algum tempo, já há bastante tempo, e pergunto, e também dou o título a esta mensagem, que é o seguinte: servir a Deus, fonte de preocupação ou stress ou de refrigério. Às vezes eu analiso a minha própria vida e analiso a vida dos irmãos que trabalham ao meu lado, que servem comigo, e dou-me conta que às vezes servir a Deus é estressante. Deveria ser uma fonte de refrigério, mas leva-nos muitas vezes a estar estressados. Às vezes as pessoas vêm à igreja e ao invés de se deleitarem na presença de Deus e aproveitarem a oportunidade de estar com Deus e celebrarem tão grande salvação que veio às suas vidas, ajustar as suas vidas à palavra de Deus, sinto-as inquietas e sinto-as depois descontraídas a fazer outras coisas que não têm nada a ver com Deus e dizem-se servos de Deus. E eu pensava, se calhar a palavra de Deus ou servir a Deus a estas pessoas estressa, torna-as irritantes ou irritadas. E para percebermos um bocadinho o que é stress, stress é uma palavra que vem de um vocabulário de engenharia e significa que é o máximo de pressão que um organismo pode sofrer sem se deformar. Por exemplo, rápido, para quem gosta de bola, não é? Que é o caso. Se tens uma bola fraca, chinesa, e uma de marca, e te sentas em cima dela, notamos que a bola recebe o impacto do peso
e muda o aspecto. Amém? Mas logo que nos levantamos, ela volta ao seu aspecto, à sua forma inicial. Mas com o tempo, um dia a mais fraca, um dia sentas-te em cima dela e quando te levantas, ela já não volta a ser aquilo que era. Fica deformada. E o stress, irmãos, é isso. É mediante a nossa necessidade de respostas, de dar respostas àquilo que são os desafios do dia a dia, nos vários âmbitos da nossa vida. Às vezes é tão forte e nós às vezes estamos tão pouco preparados para o receber que acabamos por nos deformar. E deformamos-nos de várias maneiras, de forma emocional, sentimental, físico e espiritual. E isso, irmãos, é aquilo que eu muitas vezes vejo nas pessoas, deformadas, porque encaram o serviço a Deus como algo estressante. Por isso, irmãos, mas nós cristãos não somos pessoas comuns, amém? Como todas as pessoas comuns, temos fatores de pressão, mas sentir que Deus é esse fator é de facto uma questão pertinente que temos que colocar a nós mesmos. E eu pergunto, porquê é que isso acontece? Porquê é que isso acontece? E reparem, irmãos, eu quero refletir com vocês. O salmista trata de falar sobre isso. Irmãos, mas primeiro eu quero dizer que nós somos filhos e filhas de Deus. Amém? Quem é que aqui é filho e filha de Deus? Que possa considerar-se, eu sou um filho de Deus. Eu nasci de novo. Irmãos, um filho de Deus é aquele que recebe o perdão de Deus. Amém? Que tem as promessas de Deus, tem o cuidado de Deus, tem o amor de Deus, tem a graça de Deus. Mas sabem outra coisa, irmãos? Eu acho que se eu começasse a perguntar aqui a todos, diziam, eu tenho isso tudo, eu nasci de novo, eu fui perdoado, o Senhor perdoou, eu tenho o Senhor que guia a minha vida, Ele cuida de mim, Ele tem o seu amor. Mas, irmãos, eu pergunto, honestamente, achas que é suficiente? Achas que é suficiente isso? Alguém consiga dizer honestamente, consegue viver só com isto? Há aqui alguém que consiga dizer que vive sem faltas? Sem carências? Há aqui alguém que tem ou gostaria de ter ou deseja ter alguma coisa? Há ou não há aqui? Não queremos ter coisas? Irmãos, sabem uma coisa? O Senhor diz assim, filhinho, filhinha, mas tu já me tens a mim. Tu já me tens a mim, filhinho e filhinha. Para que é que estressas? Se tu já me tens a mim. E eu digo, Senhor, mas a verdade, eu sei que te tenho a ti, mas eu ainda experimento faltas na minha vida. Todavia necessito que tu sigas operando em mim e ajudando-me a superar e a suportar e fazer com que essas faltas não sejam faltas e possa viver com aquilo que eu tenho. Irmãos, nós quando conhecemos o Evangelho, nascemos de novo, amém? E nós lemos a palavra de Deus e diz, podem pôr o primeiro versículo de Salmos 23, por favor. A palavra de Deus diz, o Senhor e
Irmãos, porquê que nós vivemos e convivemos com faltas? Constantemente. Isso causa-nos stress. Nós estressamos no serviço de Deus porque convivemos com faltas. Com coisas que achamos que devíamos ter, devíamos possuir, mas que ou nós não alcançamos ou Deus não nos dá. E isso estressa-nos. E vimos ao culto e à igreja estressados. Mas a palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor. E nada. Irmãos, quando conhecemos o Evangelho, nascemos de novo. Somos habitados pelo Espírito Santo, amém? Ele trata de colocar-nos uma consciência. Ele cria situações e leva-nos a ser confrontados com ela. Ele realiza reviravoltas dentro de nós mesmos. Ele vive no nosso coração. Temos comunhão com a igreja, temos oração, temos intercessão, temos disciplinas espirituais, aconselhamento, discipulado. Mas mesmo assim olhamos a nossa vida e vemos que muitas vezes a nossa vida ainda não foi transformada na medida que o Evangelho nos promete, ou gostaríamos de ser transformados. Irmãos, essa é a nossa realidade e nós temos que viver com ela. E depois temos a nossa alma, irmãos. A nossa alma segue ferida. O pastor Luís Miguel há umas semanas falava sobre a alma sã. Mas muitos de nós estressamos no serviço a Deus e no ministério e na nossa relação com Deus porque nós seguimos com a alma ferida. Ainda há buracos, feridas que não foram resolvidas e que nos trazem doentes e roubam as nossas energias. E o Salmo, o 3, por favor, diz, o Salmos 23:3 diz: conforta a minha alma. Não diz o Salmo: Senhor, conforta a minha alma. Mas sabem, irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa a meu respeito, como testemunho. Eu creio que em muitas situações, áreas da minha vida, o Senhor não quer, conforta-me a alma, mas não me sana a ferida. Consola-me a alma, conforta a minha alma, mas não me liberta da ferida. Sabem porquê? Como Paulo também dizia, para que o Senhor se lhe livrasse do espinho da carne. E Paulo disse: filhinho, deixa estar que a minha graça te basta. Porque é aí que o meu poder se te aperfeiçoa. E eu creio que em muitas situações, irmão, não vais ter liberdade em alguma área ou outra da tua vida, da tua alma, porque isso vai te levar sempre a ir aos pés de Cristo. E vai te tornar sempre dependente dele. Porém, muitas outras ele vai te libertar e vai te curar, vai trazer sanidade e cura sobre elas, mas provavelmente algumas ele não o vai fazer. Vai deixar estar, para que tu lhe estejas sujeito. E a cada período aí vais tu, Senhor, já se está a manifestar. Pai, ajuda-me. Amém. Mas eu vejo pessoas que têm alma doente e adoecem tudo à sua volta também, sabem? A palavra de Deus diz: Senhor é meu pastor, nada me faltará. E às vezes temos de tomar decisões e falamos com Deus e Deus não responde. Amém? Já aconteceu isso? Há uns irmãos piedosos, se calhar aqui não, noutra igreja, alguns irmãos piedosos que dizem: Senhor, se não acontecer nada até 2 a 8 dias, é porque não é da tua vontade. Já está. Eu creio que não é assim, irmãos. Eu creio que não é assim. Eu
Eu creio em Salmos 23:3, diz: refrigera a minha alma e guia-me nas veredas de justiça por amor do seu nome. Eu creio nisto. Eu não creio que o Senhor vai decidir por ti, irmão, ou por mim. O Senhor não vai exclusivamente chegar à tua beira, olha, faz assim, olha, casa com a loirinha, casa com a morninha, vai para sul, vai para norte. Eu não creio isso, irmãos. Eu creio em que o Senhor nos guia por veredas de justiça. E, irmãos, guia-me por veredas de justiça é diferente de, Senhor, toma as decisões por mim. Senhor, é que se dá-me trabalho decidir, posso cometer erros, eu não quero. Irmãos, vais cometer erros sempre. Esquece. Se pensas que vais ser infalível, não vais, eu não sou, ninguém é. Mas há uma coisa importante nesta mensagem, irmãos. Guia-me nas veredas de justiça. Irmãos, aquilo que Deus está a dizer, atentem, por favor, é que Ele define um caminho, amém? Ele diz assim, ok, estás a ver aquela árvore? Sim. Filhinho, e aquela rocha ali? Sim. Ok, filhinho e filhinha. Enquanto andares entre aquela árvore e aquela rocha, podes andar à vontade. O pasto é todo teu. Estás nas veredas de justiça. Aí decide, escolhe a loirinha, a morninha, para o sul, para o norte, o vermelho, o azul, não importa. Estás nas veredas de justiça. Situas-te entre a árvore e a rocha. Irmãos, mas a partir do momento que nós escolhemos passar para além daqueles limites, aí o Senhor vai nos perder de vista. E quando o Senhor nos perde de vista, o lobo vai nos comer. Então, irmãos, pensem lá comigo, o que é que tem acontecido a muitas pessoas que fogem para além dos caminhos e das veredas de justiça que Deus define? O que é que lhes acontece? Digam. O lobo. E sabem o que é fugir dos caminhos de justiça? Das veredas de justiça? Sabem o que é? É quando nós começamos a mentir, a roubar, a desobedecer, a murmurar, a abusar dos outros. Irmãos, isso é fugir dos caminhos de justiça. E aí, é com nós, ou com aqueles que saem desse caminho, e com o lobo. Deus fez tudo para que tu te mantivesses no caminho da justiça, nas veredas de justiça. A partir do momento que tu saltastes, escolheste o teu percurso, a tua vida, tomaste as tuas decisões, é contigo e com o lobo. Foste avisado, Deus disse, olha, entre este espaço e este aqui, tu pasta à vontade, tu decide, escolhe a loirinha, escolhe a morninha, vai para a frente, vai para trás, eu vou-te abençoar, não há problema. Agora não saias daqui. Irmãos, e como é que Deus nos guia nas veredas de justiça? Sabem como? É fácil, isto é simples. Dá-nos consciência, discernimento, sabedoria, aprendemos o caráter de Cristo e mais, e vou-lhe dizer mais, Ele dá-nos informação privilegiada, que é a sua palavra e a sua conduta moral. Irmãos, já estou quase a acabar. Ao longo destes anos,
eu percebi que Deus não abençoa decisões, ok? Mas sim, Deus abençoa intenções. Amém? Para Jesus, o mais importante é a intenção com que fazes. Porque podes cometer erros, mas a decisão foi gerada com boa intenção. O desejo do teu coração era abençoar, era fazer a vontade de Deus. Mas às vezes não depende só de nós. Mas eu creio que Deus, Ele abençoa as intenções do coração, irmãos. E depois, no versículo 6, gostaria que pusessem, por favor, de Salmos 23, diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Irmãos, sabem, eu sei que no dia em que eu estiver a cair no abismo, estão a ver o que é um abismo? Sim? Eu sei, irmãos, porque esta passagem modismo promete, no dia que eu estiver a cair no abismo, eu sei que o Senhor, com o seu cajado, me vai puxar. E no dia que eu for teimoso, eu sei que o Senhor me vai meter a vara. Vai meter a vara em cima de mim e não vai deixar-me desviar. E essas são as veredas de justiça e são as misericórdias que me seguirão os dias da minha vida, porque eu sei que vou cometer erros, irmão, e tu também. Porque eu sou teu, Senhor. A minha família é tua. E eu sou teu filho. E assim eu quero viver. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmão, se perguntares a Davi se ele se estressava com o Senhor, ele vai-te dizer, não, nem pensar. O contrário. Eu, quando estava com o Senhor, eu estava em casa. Eu, quando estou com o Senhor, eu estou em casa. Estou na minha casa. Como vou estressar? É ali a minha fonte de alívio e de refrigério. Como é que eu vou vir estressado? Irmãos, na presença de Deus estamos em casa. É o nosso lugar de refúgio, de refrigério. É o nosso lugar de descanso, segurança, provisão, afeto. Amém? Mas se Deus ainda não te atrai, irmão, é porque estás muito enganado acerca dele, daquilo que ele é. Irmão e irmã, por favor, ajusta as tuas expectativas em relação a Deus. Faz uma sintonia fina. Sabem o que é sintonia fina, não sabem? Porque Deus é o teu e o meu bom pastor. Jesus é o bom pastor. Ele não é um peso. Ele não é parte do problema. Jesus Cristo é a solução. Amém? Deus vos abençoe.